E aí, meus amores, como é que tá a sua terça-feira hoje? Eu vi gente falando que tá com gostinho de sexta-feira, né? Que tem mais uma sexta na semana. Você é muito apegado nessas coisas? De feriado, de sexta? Claro que é bom, né? A gente descansar, a gente se permitir também ter um dia aí no meio da semana. O que que tem, né? Não adianta ficar reclamando de feriado. Mas a gente não pode, como eu sempre falo, ficar esperando pela sexta-feira e deixar de viver todo o resto da semana, né? Porque tem muito mais dias para serem aproveitados e a sexta-feira é incerta, né, gente? Não sabe se ela vai chegar mesmo. Mas que bom que hoje é véspera de feriado e vocês estão aqui comigo. Cadê meu grupo? Cadê as pessoas amadas? Vamos mandar aviãozinho, gente, porque hoje vai ser uma aula, tá? Hoje eu preparei uma aula sobre medo. E eu acredito que vocês vão aprender. Talvez vocês vão escutar coisas que vocês já ouviram, mas falada de uma outra forma, né? E sempre é bom a gente reforçar. Então, manda aviãozinho, pede pro povo entrar, pro povo ficar sabendo hoje que nós estamos aqui com uma aula ao vivo sobre medo. Pra gente ser forte, pra gente ser corajoso, pra gente vencer esse medo. Como é que vence o medo? Será que dá pra vencer o medo? O que que é medo? O que que o medo causa na gente? Tem tanta coisa aqui pra gente falar que hoje eu separei mais tempo pra nós ficarmos juntos, porque eu acho que 20 minutos não vai ser suficiente. Eu vou liberar 5 chaves hoje, aqui nessa live, pra você abrir as portas. O que que é abrir porta, gente? Pra você clarear a sua vida. Essas chaves podem ser anotadas por você. Porque, como eu disse, vai ser uma aula, né? Nós vamos conversar, nós vamos interagir. Quero que vocês interajam comigo. Quero que a gente possa viver esse momento juntas, que a gente se conecte. Mas vai ser bem interessante falarmos sobre esse tema que eu já trabalhei tanto na minha vida. O medo, não exatamente o meu medo, né? Mas no consultório, fobias, pânico, né? O transtorno de pânico que impede tanta gente de viver plenamente o aqui e agora, o hoje. E os resultados são muito positivos. Quando a gente entende o que está causando aquela emoção, quando a gente entende o que provoca em nós e quando a gente se dispõe em ter uma atitude diferente daquela que a gente estava tendo antes. Então, olha, eu sou a prova viva que é possível a gente realizar muita coisa na nossa vida, apesar do medo. Como é que a gente faz isso, hein? Vou te contar tudo. Fica aqui comigo. Já temos uma aqui. Depois que fui assaltada, eu tenho medo de sair sozinha de casa. Já tem 2 anos. E nós vamos falar de trauma também. Vou te contar aí o que a gente faz com os nossos traumas. O que é possível a gente fazer, né? Vamos chamando aí os amigos e vamos começar a nossa aula. Vamos entender primeiro o que é medo. Medo é algo que a gente já nasce com ele? É colocado em nós? É algo que dá para exterminar? Medo é uma emoção. Nós temos várias emoções, mas temos 5 emoções universais. Quais são elas? Raiva, tristeza, nojo, alegria e medo. 5. Enquanto eu vou falando, se você quiser pegar seu papel e sua caneta, porque no final eu vou te liberar essas 5 chaves que você pode anotar, fazer um exercício prático, tá, gente? Pra te ajudar nesse seu processo aí e inclusive, curar-se do seu medo é possível. Mas é claro que a atitude vai ser sua, né? Começa tendo a atitude de pegar o papel e caneta, porque quando a gente anota, a gente memoriza muito mais do que a gente anotar no próprio celular. Caneta e papel. Muito legal a gente fazer isso. Usamos uma quantidade de neurônios muito maior. E falando de neurônios, então, já que é uma emoção, que são 5 universais, o que acontece no nosso cérebro? Nós temos uma parte, bem aqui, que chama amígdala, conectada aqui pertinho, tem o hipotálamo. Quando a gente está diante de uma situação de perigo, que o nosso cérebro entende, a gente olha, a gente visualiza que é perigoso para nós, ativa o hipotálamo. E aí vai ativar uma outra glândula que vai liberar hormônios. Quais são eles? Noradrenalina, cortisol e adrenalina. Por isso que muita gente sente no corpo, né? E quando a gente adoece pelo medo, que é o caso das fobias e dos transtornos de pânico, o corpo sofre muito. Quem já teve uma crise de pânico ou até uma crise de ansiedade movida pelo medo, sabe o que acontece com o corpo? Taquicardia, né? Você sente o coração bater aqui, ó, na garganta. A sensação é de que realmente você vai morrer. E eu sempre falo para as pessoas que têm síndrome do pânico ou familiares que quando a pessoa pede, me leva para o hospital, leva ela para o hospital. Não fica falando que não é nada. Porque naquele momento ela sente que ela está infartando, que ela vai morrer. Né? Hoje nós não estamos aqui falando de transtorno do pânico, tá, gente? Só abrir esse parênteses porque para explicar para você o que acontece no nosso cérebro, por isso que nós temos essas sensações, né? Que
a mão fica gelada, né? E parece que o nosso corpo mudou o funcionamento. Mudou mesmo, porque vai liberar esses 3 hormônios aí, porque ativa essa amígdala e o hipotálamo, como eu te disse. Daí vem tudo de uma vez. Cortisol, noradrenalina e adrenalina. Um despejo na gente. Você pode dizer assim, mas por que algumas pessoas têm certos medos e outras pessoas não têm? Por quê? Já que é diante de uma situação de perigo. Porque não é racional. Eu tô falando de uma emoção. E as emoções são muito diferentes, variadas de uma pessoa para outra. Por exemplo, se você ouve uma piada junto com uma outra pessoa, pode ser que você vai rir nossa, vai rachar o bico. E outra pessoa não vai achar tanta graça assim. Você pode se alegrar diante de uma situação e a outra pessoa nem tanto. Porque vai muito do nosso ser, da nossa subjetividade, da nossa individualidade. Por isso que nem o medo pode ser banalizado, descartado, né? Porque às vezes a pessoa, ela está sofrendo, ela não tá falando que tá com medo para fazer graça. É de verdade. E aí uma pessoa, por exemplo, tem medo de dirigir. E aí, o que eu sinto quando eu pego esse carro? Muita insegurança. Mas o mesmo medo de dirigir pode ser diferente. Por isso que tem que ser tratado individualmente. Cada um tem um tipo de medo, mesmo sendo do mesmo objeto. Quer ver? Olha só. Tem pessoas que sentem medo de dirigir porque elas acham que vão morrer. Vai bater o carro. Outras pessoas acham que vai acontecer dela passar mal dentro do carro e aí ela vai desgovernar o carro e não vai conseguir sair dentro do carro. Mas não necessariamente que ela vai morrer. Então, são coisas diferentes. Algumas pessoas têm medo de dirigir porque sofreram um acidente. Foi um trauma que desencadeou o medo. Então, algumas pessoas sofreram um acidente, um impacto, um choque, muita liberação desses hormônios, e aí ela sente muito medo de conduzir novamente um veículo. É por um trauma. Outras estão vivendo um momento na sua vida onde estão inseguras em todos os aspectos da vida. Estão se sentindo assim. E aí, dirigir é mais uma insegurança que ela tem. Compreende? Como muda muito de pessoa para pessoa? Mas a maior parte dos nossos medos são desencadeados na infância. Por que eu falo, gente, a infância é um terreno que você vai pisar para sempre. A infância não passa de a gente. A gente acha que a gente deixou a infância. A gente não deixa. Por isso que eu sempre falo da educação respeitosa e pacífica para os nossos filhos, né? E com a gente também, porque se a gente se respeita, os nossos filhos vão aprender a se respeitar. Às vezes eu trabalho tanto no consultório pra gente desenvolver isso, eu vejo a dificuldade das pessoas, né, pra quebrar o ciclo. Vou contar uma história pra vocês, já ligando aqui com o medo, né? Quando eu sempre morei, nos meus 2 últimos filhos, morei nessa casa, que é onde eu tô agora. E é um sobrado. Então, tem uma escada. E aí, o meu filho, de 13 anos, ele nasceu nessa casa. E todo mundo, quando eu tava grávida, já foi logo falando, olha, você vai ter que colocar uma proteção nessa escada. Amigo, família, todo mundo falou. Aí eu pensei, eu falei, quer saber, eu não vou colocar. Eu não vou colocar portãozinho nenhum na minha escada. Por quê? Eu não vou deixar meu filho sozinho. Ele não vai ficar aqui perto da escada sozinho sem eu estar junto. Ele vai ficar no meu olho. Criança tem que estar no olho da gente. Pra tudo, né, gente? Não só por causa de acidente. Criança é no olho do pai e da mãe. Minha prioridade é ficar com meu filho quando eu estou em casa com ele. Então, não é prioridade minha lavar roupa, passar roupa, fazer comida. Eu vou me dedicar a ele. E, graças a Deus, eu podia fazer isso, né? Eu sei que não é todo mundo que vive essa realidade. Mas no momento que eu tive meu filho, que hoje tem 13 anos, eu pude me dedicar pra ele. E eu decidi que eu não ia colocar a gradinha. Mas, nem por isso, eu deixava correr solto, né? Porque se acontecesse um acidente, seria muito grave. Uma criança que estava aprendendo a andar, descer na escada. Porque enquanto é bebezinho, só no colo, né? Mas depois aprendendo a andar, eu comecei a orientar ele, a conduzir, a descer com ele, a ensinar, a mostrar que ali era um lugar de perigo. Porque eu queria que ele desenvolvesse a coragem, mas que ele tivesse a prudência também. E esse é o papel do medo na nossa vida. É lutar ou fugir. Por isso que a gente chama essa emoção de luta e fuga, né? Quando você sente medo, lutar ou fugir agora? O que eu faço diante da situação? Mas eu queria desenvolver isso nele. Eu já era psicóloga, eu sabia que isso ia ser imprescindível pro resto da vida dele. Mas aí, escuta só o que aconteceu. Leandro, vocês que me seguem, então sempre aqui, vocês sabem que eu chamo ele de Leandrinho, né? E ele muito esperto. Um dia eu conto a história do Leandro pra vocês. Eu tive que trabalhar muito a hiperatividade com ele. Até hoje, eles são muito diferentes, né, gente? Ninguém tem filho igual. A gente não é igual nem os nossos filhos. Mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, mas são muito diferentes. E ele era bem ativo. Eu lembro que ele tinha uns cachinhos e ele ficava pulando, e falava, não consigo me acalmar sozinho.
E eu falei, nossa, vou ter que ser muito calma para poder acalmar essa criança. Senão eu vou ter uma criança hiperativa em casa e eu sei que ele vai sofrer com isso. Quem mais sofre são eles, né? Mas aí ele aprendeu uma graça, descia a escada bonitinho. Um dia minha mãe chegou em casa e viu que eu não tinha gradinha, né? E falou, não, você não pode fazer uma coisa dessa, você tem que colocar uma gradinha. Eu falei, não, eu já decidi que eu não vou pôr gradinha porque eu não saio de perto dele. E eu tô ensinando ele a descer essa escada. Aí, sem eu saber, ela falou que tinha uma bruxa que ia esperar ele embaixo da escada se ele descesse sozinho. Aí, gente, já era, né? A criança não descia mais escada. Não era esse o meu propósito. Eu não queria que ele tivesse esse medo. E eu fui descobrir muito tempo depois, porque ele me contou que ele estava com muito medo da bruxa. Ele tremia de medo da bruxa. Para uma criança muito pequena, isso é traumático. Mas a minha mãe fez na tentativa de protegê-lo. Por isso que eu falo, gente, não adianta ficar culpando os nossos pais, culpando os avós. A gente tá num mundo muito mais evoluído, um muito mundo onde tem conhecimento acessível, rápido, fácil. Ia adiantar eu ir lá brigar com a minha mãe porque ela tinha falado que tinha uma bruxa debaixo da escada? E desencadeado o medo no meu filho e estragado o trabalho que eu tinha feito? Não. Eu só tive que recomeçar e trabalhar com ele a questão da bruxa. Que bruxa era uma fantasia, que bruxa não existia. Eu fui falando e fui encorajando ele. Porque é muito importante desenvolver a coragem nas nossas crianças. Mas a gente, às vezes, pelo nosso próprio medo, a gente faz as crianças ter medo. Eu tive um caso de uma paciente que o maior medo dela na vida é do julgamento dos outros. Por quê? Porque os pais a julgavam o tempo todo. Os pais a criticavam. Pais superprotetores e perfeccionistas. Então, toda hora ai, você é muito chata. Ai, você não vai arrumar marido. Ai, ninguém vai te suportar. A família rotulou demais. Então, os maiores medos dessa pessoa sempre foram o julgamento dos outros e perder o casamento. Ela casou e tinha muito medo de perder. Porque ela foi o tempo todo, disseram isso pra ela, então ela tinha medo. Ela não sabia se comportar. Então veja, o que uma família pode colocar numa criança? Por falta de conhecimento. Não é uma família que não gosta, uma família que não ama, mas vai desencadeando cada vez mais medos. Então os nossos medos, esses medos que nos impedem de fazer algo, não são por acaso. Tem alguma coisa aí dentro de você que foi instalado por alguém que não era pra você ter, porque Deus não te fez para ser fraco e medroso. A Bíblia diz, seja forte e corajoso. Então não era para você ter esse medo. Não era para você se inibir diante disso. Mas aconteceu algo na sua história. Porque a gente nasce com a emoção. Mas a gente não nasce com a paralisia do medo. É uma deixa já das 5 chaves que eu vou liberar hoje para você anotar. Quando o medo nos paralisa, ele nos impede de chegar onde a gente deveria chegar. E ele não foi esse o propósito do Senhor quando ele nos deu essas emoções. O medo não é ruim, porque o medo faz a gente ser prudente. O medo faz a gente ver o perigo. E era isso que eu estava tentando fazer com o meu filho. Que ele descesse a escada com prudência. Mas que ele não tivesse medo daqueles degraus que estavam à frente dele. E muito menos de bruxa, né? Bruxa foi coisa da minha mãe. Então, não era esse o meu propósito. Era que ele pudesse, sim, exercitar a sua coragem. E essa é a vontade do Senhor na nossa vida. Não é que você trave e fala assim, eu não vou descer mais a escada. O que foi que aconteceu com ele? Ele não descia mais, pelo pavor que ele tinha do que ia ter esperando ele embaixo da escada. Não é isso que a emoção deve fazer em você. Não é isso que ela deve te causar. O medo é para você identificar a situação e ver, enfrento ou recuo. A gente tem as emoções, todas elas, mas o propósito não é de paralisar. Uma coisa que eu acho incrível dessa questão da luta e fuga. Vocês já devem ter ouvido falar do lutador de MMA, Vitor Belfort. Você conhece ele? Eu acho que já, né? Ele é famoso aqui no Brasil porque aos 19 anos ele ganhou um título de UFC. Ele luta com o medo desde os 17. Eu acredito que ele deve treinar há muito tempo, não sei, desde com que idade ele começou os treinos. Mas ele sempre teve que lutar com o medo. Veja, como que o medo também pode ser bom? Porque fez ele se preparar melhor e lutar. Ele viveu da luta e ele se aposentou aos 40 anos. Então veja, gente, o quanto o medo não é uma energia ruim para nossa vida. Não é algo que Deus errou ao fazer. Ah, não era para você ter essa emoção estava errada. Era para você ter só 4. Era para ter a tristeza, era para ter alegria, era para ter raiva e nojo. Medo, não. Não
Não é assim, não. A gente precisa ter, mas ele não pode fazer a gente travar e não avançar para a próxima etapa da nossa vida. Então, eu achei incrível quando eu escutei a história do Vitor Belfort. Falei, puxa vida, uma pessoa que vive disso, que tem que entrar pro ringue, né, para lutar, ele teve que enfrentar, mas ele fez do medo a sua mola propulsora, porque fez ele talvez olhar para aquele adversário com outros olhos, ver o que ele ia encarar e, inclusive, ser campeão aos 19 anos. Então, o medo, gente, se você até hoje você achava que o medo era ruim, não é. O medo não é ruim, não. O ruim é quando você tem medo do medo e aí você fica paralisado e não sai do lugar. Tem uma coisa que acontece muito com a gente, que é interpretar a realidade devido aos nossos traumas que a gente trouxe da infância ou os rótulos, as coisas que colocaram dentro de nós. Então, a gente não interpreta a realidade da maneira que ela deve ser vista. Ó, quer ver um exemplo disso, de má interpretação da realidade? Que a gente não usa a razão, a gente fica só na emoção, só no lado direito do cérebro, que é onde está a emoção. Imagina que você tá andando pela rua e, de repente, você vê um pitbull. O que acontece? Você... Nossa, gente, é um cachorro, um pitbull. O que a gente tem de imagem de pitbull? O pitbull é bravo, o pitbull vai te morder, o pitbull pode até te matar, né? Aí você fala assim, não, mas é o pitbull do meu vizinho, ele não sai de lá de casa. Eu vivo, abraço ele é fofinho. Acabou. Se você não tivesse olhado para a realidade e visto e reconhecido aquela realidade, que o pitbull é conhecido seu, que ele é do seu vizinho, você ia ficar o quê? No medo. É isso que acontece. Às vezes a gente fica tanto no medo do descontrole daquele veículo, que você pega o carro para dirigir, ele vai perder o controle, vai acontecer um acidente, que você não vê a realidade, que você não vai sair que nem uma louca, não. Às vezes o seu carro não tem tanta potência assim também pra você. Você tem um carro popular, o que você pensa que você vai fazer com esse carro? Você tá com uma Ferrari, por acaso? Dirigindo em rodovia? Você tem que parar, tem sinaleiro, você vai atravessar em todo sinaleiro que nem... Pera, você não sabe dirigir? É a primeira vez que você vai pegar um carro? Você não tem habilitação, então você não pode dirigir mesmo. Tá vendo como a gente distorce a nossa realidade? A realidade não é essa, mas eu fico presa lá. É isso que Deus não quer. É pra você ser prudente, é pra você respeitar a sinalização, é pra você trocar a marcha direita, é pra você não acelerar, passar de 60 onde não pode, até porque você vai levar uma bela de uma multa, né? Não é barato, você pode perder sua carteira. É pra você ser prudente. Mas não é pra você não dirigir. É pra você confiar no que você aprendeu. Porque, afinal de contas, é uma atividade que você já aprendeu. Quem que vai dirigir sem saber? Só criança, né? Primeiro eu vou lá, eu entro em contato com aquele veículo, eu vejo onde é o freio, eu vejo onde é o acelerador, o volante, como é que eu seguro, retrovisor, eu vou com calma. Então veja como que a gente acha que é igual aquele pitbull desconhecido. Não é desconhecido, é meu vizinho, pera, eu consigo lidar com ele. Isso aqui é familiar pra mim. Porque, gente, principalmente o medo de dirigir, que eu vi que vocês colocaram bastante na caixinha essa semana, né? A gente distorce demais aquela realidade ali, daquilo que fica uma dificuldade muito grande para nós, sendo que você já é capacitado para realizar. Então, é a sua distorção. Você tá presa na emoção, você não tá vendo a realidade. E uma das formas de ver a realidade é entender que você não é imprudente, você não é inconsequente, você não tá pegando um veículo sem saber. Você sabe muito bem parar nas esquinas. O seu carro não vai perder os freios. Isso não acontece. Você tem um freio de mão. Você sabe pisar devagar. Então, essa confiança, ela volta quando você vê a realidade. Peraí, o que eu tô vendo? O que eu tô vendo? Tô vendo minha emoção. Não é baseado na emoção que a gente vive. Nós temos um lado inteirinho do nosso cérebro que é a razão. Que é para você olhar para ela. Então, as emoções existem e são excelentes. Já imaginou a gente viver sem sentir alegria? Emoção? Ó, que delícia sentir alegria. Quantas coisas nos dão prazer através dessa emoção. E raiva? Raiva também é bom. Porque já pensou se você não sentisse raiva nenhuma? Você ia viver de que jeito? Igual uma planta? Você tem que sentir raiva das coisas que acontecem de errado no mundo. E daí ver o que você vai fazer com essa raiva. Então, o medo não é para tornar a sua vida imobilizada. Pelo contrário, é para você seguir. O medo existe para você seguir. Lembre-se disso. Porque aí eu sigo em frente, com prudência. A serpente, a Bíblia usa o exemplo da serpente, né? Sede prudentes como a serpente.
Então, a prudência é importante. A prudência vem através das situações de perigo. O que eu enfrento, o que eu fujo. Então, olha, já pensou se não tivesse o medo? Você ia lá no mar, né? Igual uma criança, que quando a criança não tem noção de perigo. Ela só vai. E depois, para voltar, não volta, morre afogada. Então, medo serve para esse tipo de situação. Nós, quando passamos pela pandemia, a gente sentia o quê? Medo, mas isso fazia a gente usar máscara, álcool gel, luva, não ficar em lugares lotados. Prudência, é isso. Então, eu vi aqui, ó, me apavoro ao dirigir e afogo o carro. Então, você sabe não afogar o carro. A gente sabe exatamente o que fazer para não afogar um carro. Você não pode tirar o pé de uma vez da embreagem. Daí vai morrer, né? Então, você sabe o que fazer, então foca na realidade. Eu sei o que fazer. Eu não preciso me apavorar com algo que eu já tenho habilitação. Eu já sei dirigir. Eu aprendi. Vai reforçando essa confiança dentro de você. Como fazer um arroz. Todo mundo que até não aprender a fazer arroz é difícil. Depois que aprende, não é mais difícil. Então, alguma coisa que você já aprendeu. O que aconteceu para criar esse medo todo dentro de você? Né? É uma questão para a gente trabalhar. De onde que está vindo isso? Será que não é a falta da gente atualizar a situação? Eu não estou muito desatualizada? O trauma faz isso com a gente. A gente vive como se fosse uma fotografia velha lá atrás, presa lá no trauma. E aí a gente pensa naquele momento que vai acontecer a mesma situação que já aconteceu, que vai se repetir. Então você sente tudo como se você estivesse vivendo aquela situação. Olha, vamos aqui agora então fazer a parte final, exercícios. Vamos? O que vocês acham? Estão com caneta e papel? Parte legal agora, gente. Já entendemos que é uma mola propulsora, que não é para te paralisar, que é para seguir em frente. 5 chaves. Vou liberar. Começa da primeira. Anote o seu medo. Ah, mas por que eu vou anotar se eu já sei que eu tenho? Não, você vai anotar que você tem medo de chuva, que você tem medo de dirigir, que você tem medo de ladrão. E ele é seu medo, tá? Não negue seu medo. Não precisa falar pra ninguém. Não precisa. Mas você anote o seu medo. Escreve aí. Meu medo é de ladrão. Meu medo é de ser assaltada. Porque eu já fui assaltada, então eu tenho medo. Então, coloca aí. Primeiro ponto. Aí o segundo. De onde você acha que esse medo vem? Você vai precisar de fazer um pouquinho de análise, né, gente? Preciso me analisar agora. Eu, por exemplo, enquanto vocês pensam no medo aí de vocês, eu não banalizo o medo de ninguém, até porque eu tenho também. Eu também lido com medo. Não tem ninguém que não sinta medo. A gente já falou que é uma emoção, né? Todo mundo sente e essa emoção tá aí no ser humano e ela não é ruim. Mas eu fiquei, durante muito tempo da minha infância, vulnerável a ladrão. Porque morávamos sozinha numa casa, eu, minha mãe, minha avó, e a gente tinha medo de ladrão. Minha mãe passava todo o medo, a insegurança dela pro meio. E quem tava no meio? A criança. E a criança é o que no meio? Esponja. Criança absorve tudo. Igualzinho uma esponja. Eu falo que criança é esponja porque a esponja vai coisa boa e vai coisa ruim também. Passa a esponja no pó de ouro, vai absorver. Depois você não tira mais o pó de ouro. Perfeito, é isso que a gente quer, que você tenha pó de ouro na esponja da criança. Mas não é só pó de ouro. Você passar ela na urina, no xixi, vai absorver também. Não serve pra nada, mas vai absorver. Vai fazer mal? Vai ficar cheia. Então, e eu nessa época, a minha mãe vivia com muito medo de ladrão. Aí nossa casa foi assaltada, já tinha sido arrombada. Volta e meia tinha esse pavor de que ia vir ladrão. E realmente, às vezes a gente chegava, o portão estava aberto, tinha tentado abrir a janela. E eu cresci nesse ambiente. Eu, durante muito tempo, me apavorava com a possibilidade de ser assaltada. Ou da minha casa ser roubada. E aí minha casa foi roubada, eu já era casada. Quando eu casei, fiquei um pouco mais segura, porque daí não éramos só mulheres, né? Tinha meu marido e eu só desloquei meu medo. Ah, não, tem um objeto aqui contrafóbico. A gente chama de objeto contrafóbico, porque ele me protege do medo. Objeto contrafóbico, gente, é igual o cheirinho da criança, sabe? A criança, quando precisa do cheirinho, ela se protege com aquele cheirinho. E meu marido era meu cheirinho, né? O objeto contrafóbico. Eu já tava um pouco melhor, né? Comigo mesma. Minha autoestima já tava melhor quando eu casei. Já fui trabalhando de dentro pra fora. Mas aí nossa casa foi roubada. E daí a gente chegou e viu a janela, tinha estourado a janela e tal. E eu vi que eu ia entrar naquela paranoia do medo. De viver constantemente com medo. E aí eu comecei a pensar na realidade. Falei, gente, minha casa foi roubada porque eu comecei a observar que foi muito fácil de entrar. A gente tinha blindex, as janelas blindex, não tinha cadeado, não tinha nada que impedia. O meu portão
A coisa mais fácil do mundo de abrir. Daí eu falei, gente, a realidade é a seguinte. Eu não sou a sorteada. Eu fui escolhida por ser a mais fácil. O meu bairro não é o mais tranquilo do mundo. Tem outros bairros que o cercam, né? Tá tendo uma onda de assalto. O que eu vou fazer agora? Eu vou desaparecer daqui? A minha vontade, quando eu vi a janela estatelada, era imediatamente nem entrar mais dentro da casa. Falar pro meu marido fazer a mudança e eu ir para um apartamento, ficar lá presa a 7 chaves. Essa era a minha vontade. Mas isso não era possível de se fazer. Né? Não tem cabimento fazer um negócio desse. Sair como uma fugitiva da minha casa. Eu comecei a analisar a realidade e vi que nós poderíamos ser muito mais prudentes do que estávamos sendo. Então, eu não estava em casa, a gente não deixou nenhum carro na garagem, não tinha uma cerca elétrica, não tinha uma câmera, fechadura muito fácil, janela fácil de abrir. O que eu fui fazer? Proteger a minha casa. Porque essa era a minha parte. E a gente só controla o que é a nossa parte, gente. O que não é da nossa parte, a gente não controla mesmo. Então, eu tenho medo de dirigir e quem me garante que alguém não vai bater em mim? Pode ser. Eu não posso falar pra você que nunca ninguém vai bater em você. Você pode dar uma ralada, você mesmo pode bater. Você pode dar uma raladinha no para-choque, você pode ficar mais tensa, acontece. Mas você não vai morrer por causa disso. E não adianta ficar pensando que, nossa, comigo se acontecer é porque eu fui premiada, depois não vou dirigir mais. Não! Saia dirigindo, a menos que o seu carro não ande. Saia dirigindo. Só que você tá dentro da cidade, você tá com prudência, você não vai, não é porque você deixou o carro morrer que agora vai ter um engavetamento, todo mundo vai bater no seu carro. Não, isso aí já tá fora da realidade. Aí você já tá encarando uma coisa que não tem nada a ver. Você já tá distorcendo seu medo. A realidade não é essa. Então, olha, vamos voltar lá. Primeiro ponto, anotar seu medo. Segundo ponto, anotar de onde veio. Quem é que já anotou? Conta pra mim. Eu vou deixar, gente, gravada. Já anotou? Estão aí? Estão anotando? Segundo ponto, então, foi esse. Agora, você vai analisar se é uma ameaça em potencial, esse seu medo, se realmente existe a chance dele acontecer, ou eu distorço a minha realidade e sofro por antecedência. É uma ameaça real? Você precisa colocar. Porque muita gente tem medo, por exemplo, de chuva. Porque sofreu um trauma na infância, destelhar a casa, e veio o vendaval, e ela repete aquela mesma situação cada vez que ela vê uma nuvem no céu. Já tratei bastante no consultório medo de chuva. O prognóstico é excelente. As pessoas simplesmente convivem com a chuva igual uma pessoa que não tem medo de chuva, depois que trabalha isso no consultório. Então, é perfeitamente possível sair daquele momento traumático. Mas vamos imaginar, então, é uma ameaça real destelhar a sua casa? É uma ameaça real que você vai ficar debaixo da mesa igual você ficou quando você era criança? Desprotegida? Ainda assim você não morreu, né? Porque se você está com medo agora, depois de tanto tempo, porque você lá na sua infância sobreviveu. Você passou muito medo, muito trauma, porque uma criança não merece passar por isso, mas aconteceu com você e você sobreviveu. Ok. Hoje, vai acontecer a mesma coisa? Então, você tem que escrever. Realmente é uma ameaça real? Ou é eu que estou revivendo algo que colocaram em mim, como aquela paciente que eu falei pra vocês que colocaram nela um julgamento muito grande, ela ficou com medo do julgamento, um medo muito grande nela de perder o marido, porque falaram que ela era a pessoa mais chata do mundo e ela o tempo todo pisava em ovos. O que é? É uma ameaça real? Vai acontecer mesmo? Você precisa pensar nisso. Então, esse foi o terceiro. Agora, trabalha comigo assim. E se acontecer? E se realmente destelhar a casa? Pensa no pior. Daí você vai escrever aí. E se acontecer? Se a casa destelhar? Então você vai colocar, tá? O quarto. Quais são as consequências? E se acontecer? Medo de dirigir. Vou pegar de novo o medo de dirigir. Se eu bater o carro, qual que é o pior que pode acontecer? O que você colocaria aí? Você que tá na live, o que você escreveria, você que tem medo de dirigir? Nesse item, o quarto, né, gente? Primeiro, recapitulando, anote seu medo, de onde você acha que ele vem. É uma ameaça de fato ou é uma ameaça em potencial? É fato que vai acontecer? Que a gente escreveu aí. Terceiro. Quarto, quais as consequências? Então, significa o pior que pode acontecer. Você que tem medo de dirigir, conta pra mim aqui. O que é pior? Matar alguém. Tá, então escreve aí. Esse é o pior. Se eu dirigir, eu posso matar alguém. Tá. E se isso acontecer? Bom, você já respondeu todas as outras, né? É de fato.
Ou é eu que estou imaginando? Porque não é fácil pra gente matar alguém dirigindo com prudência. Medo serve para ter prudência. Não é fácil, né, gente? Vocês vão colocando aí. É de fato ou é em potencial ou eu que estou distorcendo a realidade? Vamos imaginar nesse o pior. E se o pior acontecer? Eu tenho recursos para lidar com isso? Eu sou capaz ou eu sou tão vulnerável assim que eu não vou conseguir lidar? Porque seria uma fatalidade, né? Não foi proposital, você não estava em alta velocidade para matar alguém. No trânsito, por exemplo. Uma grande fatalidade. Será que nesse pior eu não tenho recursos para fazer o que tem que ser feito, para acolher, para ir atrás, para mover o que tiver que ser movido? Eu não tenho nada para oferecer? Nesse pior que pode acontecer, você vai ter que trabalhar isso. Só que quando você coloca matar alguém, será que a gente passou por aquele outro crivo ali? É uma ameaça de fato? Ou é em potencial? Ou eu estou criando? Nesse caso de matar alguém, não é de fato. Porque quantas pessoas que a gente sai dirigindo normal, sem estar alcoolizado, sem estar em alta velocidade que a gente mata? É muito difícil disso acontecer. Porque mesmo que uma criança entre na frente do seu carro, se você não está correndo muito, se você está na prudência, no limite de velocidade, você consegue parar. Você consegue frear, você consegue desviar, você pode bater lá, tem outro carro, mas você ainda desvia. Ainda existe o que ser feito. Então, muito cuidado quando você for responder esse item, porque você já está presa lá no seu medo, você não está vendo a realidade. A realidade não é bem essa. Você entende que você vai aprofundando? Eu coloquei aqui as 5 chaves para você aprofundar. Você começa, qual é o seu medo? De onde que o medo vem? É uma ameaça de fato? Quais são as reais consequências disso? Qual é o pior que isso pode acontecer? E eu teria recursos para lidar com isso se o pior acontecer? Veja como que vai ampliando o nosso pensamento. E aí, só de fazer isso, a sua coragem aumenta. Porque você entrou em contato. Nunca a gente tenta eliminar seu medo. O medo não é para ser eliminado. É a mesma coisa que você falar, eu vou eliminar agora o nojo. O nojo que é uma outra emoção. Dá para eliminar o nojo? Não, tem coisa que você vai olhar e falar, isso é nojento. Ai, não quero ver. Eu tenho nojo disso. Cada um sente um tipo de nojo, né? O que é nojento para um não é nojento para o outro. Não é? Então, não dá para eliminar nojo, não dá para eliminar alegria, graças a Deus, não dá para eliminar emoção nenhuma. Pelo menos as 5 universais que eu falei aqui, né? Porque a gente tem outras, são pro nosso bem. Não é gratuito que tá ali. Vamos trabalhar nesses 5 pontos que eu dei, que vocês vão começar a desenvolver uma autoconfiança que talvez até hoje não havia dentro de você. E eu quero te dizer mais agora. Quando eu falo que a Bíblia diz, seja forte, corajoso, não é fraco e medroso, sabe quem me vem à mente nesse momento que eu falo para vocês? Davi. Vocês conhecem Davi? Davi, gente, qual o fato que aconteceu na infância de Davi? Eu acredito que Davi ele era novinho, né? Tava entrando na adolescência, quando ele derrotou Golias. Por que será, pensa comigo, que o Senhor levantou Golias, o gigante? Era para matar Davi ou era para honrar Davi? O que você acha? Responde para mim. Meus amores, você acha que Davi foi lá com a tumba, com a pedrinha, sem medo nenhum? Um gigante daquele tamanho? Como? Um menino, franzino, ruivo, pequenininho, foi para honrar Davi. E depois daquilo, a vida de Davi mudou. Não mudou? Mudou, porque Davi foi visto com outros olhos por ele mesmo. Ele desenvolveu uma autoconfiança muito grande. E Davi, tem mais uma coisa sobre Davi. Davi, gente, é o homem segundo o coração de Deus. Vocês sabem que Davi não é o homem que não pecou, né? Vocês sabem, a gente poderia ficar aqui um tempão falando sobre Davi. Sim, Davi pecou. Mas o Davi tinha 2 características importantíssimas para nós: humildade e coragem. Humildade para reconhecer seu próprio medo, os seus próprios erros. Ele entrava em contato. Então não tenta fugir, acabar, exterminar o seu medo, porque você não vai conseguir. Reconheça o seu medo. Só de fazer isso, a sua coragem vai aumentar. Então, Davi era humilde. Davi era corajoso. Davi se tornou um homem de guerra. Porque mesmo com medo, Davi foi e derrotou o gigante Golias. Veja, talvez você tenha um gigante aí.
E você não está vendo o tamanho da mudança que vai acontecer na sua vida quando você derrotar esse gigante. É uma mudança, é uma virada de chave, gente. Quando a gente entende que dá para fazer as coisas mesmo com medo. O medo não é ruim desde que ele não te paralise. Então já imaginou? Você acha que é só medo de dirigir, que só te impede de pegar seu carro, mas não é. É a sua autoconfiança que cresce. Dirigir simboliza o controle da minha vida. É me sentir segura nesse lugar onde eu conduzo. Eu sou condutora. Você entende que a gente pode dar uma virada muito grande quando a gente faz as coisas apesar do medo? É isso que Deus quer pra você. E eu te digo mais. Tem uma parte da Bíblia, a gente tá aqui, quer ver, ó. Tá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deixa eu pegar aqui, que eu acho bem legal. De Paulo a Timóteo, tá? 2 Timóteo. Versículo 7. Olha, gente, o quanto isso é grandioso. Vocês me acompanham, gente, porque eu me empolgo, né? Eu falei que eu ia acabar logo, mas eu me empolgo falando as coisas de psicologia com Bíblia, com espiritualidade, porque as duas, ó, andam juntinho. Mas a psicologia se submete à espiritualidade, viu, gente? Psicologia não é primeiro, não, tá? Espiritualidade sempre em primeiro. Depois psicologia, depois a ciência, depois o resto, né? Olha só. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudente. Pronto, resumi minha live. Acabou. Não precisa de mais nada. Tá vendo como que a Bíblia é? Fiquei falando, tá tudo aqui, ó. Concorda, gente? Então, você não pode ter um espírito de medo. Porque o espírito de medo tira a sua energia, tira a sua força. Você não vai ser forte e corajoso como Deus quer que você seja, se você ficar no espírito de medo. Mas o medo, aqui, tá falando aqui na Bíblia, não tá tirando da minha cabeça, não. Ele vos enche de poder e de amor e torna você prudente. Prudente, não medroso. Medroso é aquele que não faz nada porque acha que vai acontecer algo muito ruim e ele não vai saber lidar. Mas eu te mostrei aqui com essas 5 chaves que o seu medo provavelmente veio pela sua infância, esse território que a gente caminha, às vezes o medo de outra pessoa que foi colocada em você, um acidente que aconteceu, mas que você, se você tá aqui me ouvindo, é porque você saiu desse acidente, você tá viva, você conseguiu. É uma prova que você consegue, que Deus te protege, que tem algo muito maior do que você, que cuida da sua vida. Você não tá sozinha, não faz as coisas sozinha, não. Para de achar que com psicologia você vai conseguir fazer tudo, você não vai. Espiritualidade é o que te dá uma força maior do que você. Porque psicologia, gente, eu sou psicóloga há 20 anos, amo a psicologia. Vocês sabem o tanto que eu me delicio. Eu amo, vocês sabem disso, quem é meu paciente sabe. Mas não acredita só na psicologia, não. Porque a psicologia foi feita por homens, tá? Mas a espiritualidade vem de algo muito maior do que você e do que eu. Então, quando você estiver com medo, não vai sozinha. Convida Jesus para ir junto. Não precisa passar por isso sozinha. Vou dirigir. Eu preciso do meu Deus. Se empodere do Espírito Santo, o Espírito da coragem, que vai te fazer ser prudente. Você vai andar devagar, não tem problema, não deixa os outros buzinar, minha filha. Deixa lá. Passa, tá com pressa, passa. Não precisa ficar nervosa que os outros estão buzinando atrás de você, não. Ninguém vai bater em você, ninguém quer ralar o carro dele, viu? Ninguém vai fazer isso. Passar por cima, ninguém passa, tá? Então, vai na sua, vai de mansinho, vai tranquila. Mas convida um passageiro para ir junto. Convida o copiloto. O copiloto tá ali. Você pode deixar que ele vai segurar na sua mão. As coisas vão passar a acontecer. Não se amedronte diante do gigante. Pega a sua tumba, põe na sacolinha, põe suas pedrinhas e vai com medo. Vai, porque as coisas acontecem depois que a gente adquire autoconfiança. E a gente começa a ver a realidade como ela é. A gente para de distorcer tanto e viver se acontecer, e se acontecer, se acontecer. Com Deus as coisas ficam tudo mais fácil. Com o conhecimento da sua mente, você tem muito mais força para fazer. Você tem muito mais recurso, gente. É o recurso que eu quero mostrar para você que mora dentro de você. E você é capaz de acessar. Então, meus amores, que lindo, Luana, isso mesmo. Se aprofunda na espiritualidade. Porque isso é fundamental para a nossa vida. Tenta fazer as coisas sozinha, não que você... Pra quê, né? Pra quê se a gente tem ali à nossa disposição o nosso pai? Gente, você não é criatura, você é filho. Ocupa seu lugar. Ocupa seu lugar de filho.
Para de achar que você, criatura, são os animais, são os bichos, a natureza. Lindo, né? Mas você não é, não. Você é filho. Filho tem direito, filho pode pedir. Vamos junto, tô com medo, mas vou fazer. Vou ter a minha atitude positiva. Mas o meu Senhor que me acompanha. Não é sozinho que eu faço. Então, meus amores, olha, espero que vocês tenham aprendido, gostado. Um beijo no coração de vocês. E que vocês sejam fortes, corajosos, nada de fraqueza e medo. Fortes, corajosos, como Davi. Segura essa palavra para você. Medo é só para te fazer ser prudente, não é para te paralisar, não. Você é muito maior que seu medo. Beijo no coração, Deus abençoe e a gente continua juntos, tá bom? Tchau, meus amores!